Sinto vergonha de ter despertado para tudo isso só depois dos 40 anos, assim, né? Eu acho que liberdade é isso, né? Liberdade é poder dizer não, né? Não é poder dizer sim, é poder dizer não. Não dá para discutir masculinidade sem discutir masculinidade negra. Porque masculinidade, no final das contas, tem a ver com equidade. Uma discussão sobre equidade. Eu acho que os homens incomodados é que ainda são um nicho, mas a gente luta para que ele seja cada vez maior. Essa pauta masculina também, acho que ela corre de mãos dadas com a pauta política. Né? Os direitos das mulheres não tem volta. Você vê que elas continuam mesmo com governos conservadores. Né? No caso dos homens não é uma opressão, é uma discussão. O homem trans, ele é o mais mal visto, o que tem mais dificuldade de se inserir socialmente. Tudo parte da compreensão de privilégios. Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Al Masculina. Ao lado dos meus parceiros e parceiras, seguimos com a série Masculinidades Brasileiras. Para você que ouviu o episódio anterior, já sabe que resgatamos 3 pérolas do nosso arquivo, gravadas em 2020, com 3 convidados que passaram pela Masculina para uma série especial. Hoje exploramos as masculinidades brasileiras para revisitar muitas das questões que tratamos ao longo de 4 temporadas aqui neste seu espaço de resistência afetiva na podosfera, a partir da visão do comunicador, empreendedor e co-criador do podcast Naruhodô, Ken Fujioka, do episódio 24. E para fechar nosso encontro, trazemos o psicólogo e criador do podcast A Loucura Nossa de Cada Dia, Guilherme Fati, no quadro Lugares Comuns. Eu queria começar te perguntando o que as discussões sobre as masculinidades e cultura de gênero mudaram na sua percepção sobre a sua masculinidade. Principalmente depois da nossa conversa, o que ficou para você naquele nosso papo, o ponto mais marcante assim, e se você pudesse dar alguns exemplos concretos. Eu acho que eu até comentei que foi um conjunto de coisas, né, que aconteceram. Eu até falo na minha palestra no TEDx Blumenau, né, que eu sinto vergonha de ter despertado para tudo isso só depois dos 40 anos. Mas são várias coisas que têm acontecido aí nos últimos 10 anos, desde ter tido um segundo casamento com uma mulher feminista, até me envolver com grupos de reflexivos, né, de masculinidades do Memo, e que, portanto, não existe exatamente um marco. É um processo gradativo, assim, cumulativo nos últimos 10 anos, assim, que acho que se retratou, ou acabou impactando de maneira prática, né, de diversas formas, assim, desde a minha decisão de abandonar o mundo das agências de publicidade, né, porque você passa a, sei lá, prestar atenção em outras coisas, a ter outros interesses, a enxergar, inclusive, o tipo de resíduo que você gera quando você trabalha numa indústria como essa. Assim. A indústria publicitária é uma indústria que deixa muitos resíduos, né? Resíduos sociais, sociopolíticos. Assim, né? Dá um exemplo disso, de quais resíduos você sente na prática que a ainda publicidade hoje em deixa? você. Os resíduos que a publicidade deixa é menos nos profissionais que trabalham nela e mais na sociedade como um todo. Assim. Acho que ele perpetua o consumismo, acho que ele atrapalha um consumo mais consciente. O propósito da publicidade não é educar as pessoas, né? É gerar demanda. Então é preciso você estar muito rodeado por pessoas legais para que você consiga fazer de um jeito mais humanista, vamos dizer assim. E você acha que reforça estereótipos também, tanto do ponto de vista das feminilidades quanto das masculinidades? Não tenha dúvida, assim, não tenha dúvida. Eu acho assim que é muito utópico esperar que a publicidade ela esteja à frente da sociedade e dite comportamentos. Acho meio idealista isso, assim, tá? A publicidade não nasceu para isso, mas ela pode sim tomar cuidado para não perpetuar determinadas coisas, perpetuar determinados estereótipos. Já existe hoje, por exemplo, uma parcela da sociedade mais progressista, mas que respeita mais individualidades, etc. Então a publicidade já poderia, no geral, representar isso também. De qualquer forma, o que eu estava falando é que os resíduos são para a sociedade. Uma metalúrgica tem resíduos materiais. Uma indústria química tem resíduos materiais. Né? Assim, a publicidade é uma indústria que tem resíduos sociais, políticos, sociais. Eu acho que a indústria ainda ou tem pouca consciência disso ou não quer enxergar isso. Tem uma parcela significativa, por exemplo, da indústria publicitária que ainda defende publicidade infantil, que é uma coisa que não devia nem estar sob discussão.
Então a gente tem bastante coisa para caminhar. E às vezes você consegue agir mais estando fora da publicidade do que dentro. Porque quando você está dentro, você é movido pelos próprios interesses da indústria, né? Fica até pouco coerente, né? Então é isso, assim, depois que eu saí da indústria, eu me sentia inclusive mais à vontade de me posicionar a respeito das coisas e não me sentir hipócrita por causa disso, porque admito que já fiz parte desse sistema, mas não quis mais, né? Não quero mais. Que outros impactos? Projetos também, né? Agora eu tenho uma consultoria própria, então eu tenho mais liberdade, mais autonomia para dizer não para os projetos. Eu acho que liberdade é isso, né? Liberdade é poder dizer não. Não é poder dizer sim, é poder dizer não. Numa agência você tem menos essa possibilidade também. Ou numa empresa, enfim, né? Quando você passa a atuar de maneira mais independente, você tem mais essa chance. Assim, óbvio, de novo, sempre guardadas as devidas proporções dos meus privilégios, que eu também reforcei no podcast, né? Não é todo mundo que pode dizer não, né? A liberdade tem um preço e nem todo mundo tem dinheiro para pagar esse preço. Eu consegui fazer uma transição programada, planejada, de sócio e um ser que tem salário para uma outra situação. Tive esse privilégio. São impactos Você falou em um pouco diversas também, dimensões. você podia até agregar como exemplo da questão do quanto que pensar na questão da cultura de gênero das masculinidades ampliou seu círculo de convivência, né? Seu horizonte de relações. Sem dúvida, assim, né? Eu até comentei no podcast e repito aqui, né? A minha primeira amizade com homens trans, por exemplo, as minhas primeiras amizades com homens trans nasceram lá. Porque os grupos reflexivos do Memo, especificamente, eles têm uma preocupação de serem inclusivos e diversos, porque existe a crença de que os encontros, as rodas de conversa são mais ricas quanto mais diverso for o grupo. A gente tem homens pretos, homens brancos, amarelos, mais jovens, mais velhos, diversas orientações sexuais, inclusive de diversos gêneros. Isso me fez ter contato de verdade, né? Assim, frequente, sobre assuntos íntimos com homens que eu não teria contato, ou demoraria muito para ter contato se fosse de um jeito espontâneo, se fosse de uma forma natural, assim, né? Porque são pessoas que não fazem parte do meu primeiro círculo de convivência, ou pelo menos até hoje. Tem o homem transgênero, que sofre todas as violências que o homem transgênero sofre, e tem o preto da favela, né, que está lá com a gente também na roda de conversa e trazendo seu ponto de vista. E não é incomum que o ponto de vista deles sejam os mais interessantes, inclusive, né? Sejam os mais provocativos, assim. Eu acho muito interessante quando você fala dessa perspectiva que contempla classe, raça e gênero, para abordar esse tema que é o ponto de partida para a discussão disso. O ponto de vista do Memo, e é uma das coisas que sempre me atraiu, assim, ele é fundamentalmente interseccional, assim, fundamentalmente. Não dá para discutir masculinidade sem discutir masculinidade negra. Porque masculinidades, no final das contas, tem a ver com equidade. Uma discussão sobre equidade. Não dá para ignorar a questão negra, a questão LGBTQIA+, o feminicídio, mulheres ganhando menos. Tá? Tudo isso é tema de discussão. O que o homem comum pode fazer a respeito ou para ajudar a reduzir essa diferença salarial entre homens e mulheres? E sendo esse homem comum no Brasil a minoria, né? Se a gente pensar que é o hétero cis branco. Né, exato, exatamente. Ele é uma minoria, mas é a maioria política, né? E é isso que eu gosto tanto no Memo. Assim. Como o propósito do Memo tem a ver com equidade de gênero no primeiro momento, assim, principalmente, as discussões não são sobre se o homem pode chorar ou não pode chorar. Sabe assim, não quero tirar a importância disso, tá? Mas assim, não é sobre isso. É além disso, né? Assim, é por meio disso, talvez. Pô, legal que o homem se sinta seguro para se vulnerabilizar e até chorar diante de outros homens, mas a discussão tem que ter como fim, né, melhorar a equidade, né, ajudar a diminuir essas desigualdades, né, não estou falando de diferença, desigualdades. Então, por isso que eu abracei tão forte assim, esse grupo, porque existe uma profundidade mesmo de propósito, assim, sabe? Com todo respeito a todos os outros grupos masculinos, né, que enfim, valorizam abraçar a árvore e tal, a gente acha que a discussão tem que ir além, né? Tem que ir além. Não é sobre nós a gente trata na terapia, né? Sobre cada um de nós. Nós, enquanto grupo de homens, é sobre aquilo que a gente prejudica ao nosso redor, assim.
E qual que é a sua percepção sobre as masculinidades brasileiras hoje? E fazendo o exercício de futurologia, de previsão, para onde a gente está caminhando, quem? Acho que a gente está num momento único, porque ao mesmo tempo a gente tem uma movimentação dos homens. A gente nem gosta de chamar de movimento, tá? Porque ainda falta muito para virar um movimento. Mas tem Uma articulação, né? tem uma movimentação dos homens a respeito desse tema, né, da discussão sobre masculinidades e acho que já existe um grupo de homens que a gente chama de incomodados, que estão a fim de, poxa, deve ter outros jeitos, mas, né, menos escrotos de exercer a masculinidade. E ao mesmo tempo a gente está vivendo um momento histórico de crescimento do conservadorismo, né, do conservadorismo de costumes, e no Brasil a mesma coisa. No Brasil a gente está tendo esse mesmo movimento. Aí começa a nascer também movimentos de homens estranhos, assim, né? Tipo, homens que lutam pela macheza, né? Pelo resgate de sei lá o quê. Com né? o congresso em Brasília custando Isso. R$ 1.800. E lota de homem, né? Quer dizer, e vamos ser sinceros, a gente conhece esses homens de vários lugares, assim, esses que estão a fim de manter o status quo. A gente conhece da empresa, na academia, assim, eles estão espalhados, né? Senão a gente não teria o presidente que tem. Eu acho que os homens incomodados é que ainda são um nicho, mas a gente luta para que ele seja cada vez maior, até que ele seja grande o suficiente para virar um movimento, sei lá, né? Ou para virar alguma coisa mais organizada, porque o feminismo também não é maioria, entendeu? E olha que a luta delas é muito mais antiga, muito mais articulada, muito mais relevante, que as mulheres sofrem muito mais violento, e ainda assim, né, elas cresceram o suficiente para ser um movimento, né, para ter voz na sociedade, mas não necessariamente são maioria. Só acho que o objetivo nem é ser maioria, o objetivo acho que é ter um tamanho suficiente para que isso seja uma pauta de fato importante, assim, sabe? Né? Que eu acho que ainda a gente não é uma pauta, sabe assim? Eu acho que ele ainda é uma coisa que desperta curiosidade de alguns homens, tá? Enquanto que o feminismo é uma pauta, o antirracismo é uma pauta, né? Mas quantas décadas, quiçá séculos, de luta para isso ter esse tamanho? Então acho que eu meio que já respondo também que como que eu vejo o futuro, assim. Eu acho que esse crescimento de importância desse assunto, ele vai ser mais lento do que a gente gostaria enquanto esse movimento conservador estiver no poder. E acho que ele consegue acelerar à medida em que a gente consegue também fazer mudanças no campo político, né? Por isso que as coisas são tão ligadas, assim. Eu corto relações ou diálogos, não por birra, mas por não querer perder tempo, com pessoas que falam, não, eu não gosto de discutir política. Velho, desculpa, mas esse hambúrguer que você está comendo aí no fast food é política. Essa pauta masculina também, acho que ela corre de mãos dadas com a pauta política. À medida em que a gente consegue voltar a ter ventos progressistas a nosso favor, acho que a gente consegue acelerar também essa movimentação. Porque enquanto é só movimentação, eu acho que ainda tem volta, sabe assim? Por exemplo, a discussão da negritude, para mim, não tem volta. O direito das mulheres não tem volta. Entendeu? Não tem volta. Você vê que elas continuam mesmo com governos conservadores. Porque você não homofobia você incluiria como uma pauta aí também nesse pacote? Acho que sim. Eu soube de casos reais de empresas que demitiram funcionários por homofobia. Assim. Agora, nunca ainda vi um homem branco ser mandado embora porque ele fez uma piada machista. Então, o que eu quero dizer é assim, enquanto está no nível da movimentação, ele ainda não está consolidado. Pode ter volta. Esse congresso dos machos aí, ele ainda tem força para nascer. Agora, você acha que um congresso supremacista branco teria espaço aqui no Brasil? Acho difícil. Acho difícil um congresso desse acontecer. Ele pode até anunciar, mas depois ele não consegue acontecer. Por quê? Porque já é um movimento consolidado, articulado, sabe, forte. A masculinidades ainda não é... E talvez não tenha exatamente esse formato, porque masculinidades não é sobre uma opressão, como é no caso das mulheres, dos LGBTQIA+, dos negros. Né? No caso dos homens não é uma opressão, é uma discussão sobre algo que a gente acha que pode ser mais bacana, mais saudável, mais, né? Inclusive para nós mesmos. Né? Não sei se vai ter esse formato também, mas não é exatamente uma previsão, mas eu diria que ele vai ser mais acelerado à medida em que a gente consegue ter ventos mais progressistas empurrando assim.
Como é que você vê esse recorte ou essa especificidade dentro das masculinidades nesse contexto que você acabou de falar? Como você sabe, né? Eu e mais 2 amigos amarelos criamos um grupo de masculinidades amarelas na pandemia, né? Os 3 já haviam participado de grupos reflexivos do Memo, grupos reflexivos mistos, né? Apesar de ser muito bacana, tal, a gente percebeu ao mesmo tempo que existem particularidades, sabe, do mundo amarelo. Existem estereótipos ligados ao mundo amarelo, existem preconceitos dos amarelos, preconceitos específicos vindo dos amarelos contra negros, contra brancos, entre amarelos. Ou seja, tem questões que a gente achava que valia a pena discutir num grupo mais homogêneo de amarelos, né? E é isso que a gente fez. Desde as coisas clássicas, né, do tipo o tamanho do pênis do amarelo, até coisas mais profundas, né, do tipo uma certa assexualização do homem amarelo, por exemplo, né, porque a cultura popular nunca representou o amarelo como um homem viril ou sexy. Fiquei sabendo essa semana uma coisa que eu não tinha me ligado, que é pela primeira vez pode ser que a gente tenha um ator amarelo indicado ao Oscar. Assim, caraca, a gente nunca teve um ator amarelo indicado ao Oscar. Tipo, o Jack Chan nunca tinha sido indicado ao Oscar, né? Bruce Lee, né? Então, pela primeira vez a gente pode ter, né? Um coreano, aquele rapaz que faz Walking Dead e faz outros longas muito bons, um ator muito bom. A gente até discutiu uma vez com homens negros, homens amarelos com homens negros, discutindo isso, né? Porque a gente é quase que, guardadas as devidas proporções, ou com uma certa fantasia, assim, a gente é quase que 2 opostos de um mesmo eixo, assim, né? Tipo, é um negro hipersexualizado e dotado, superdotado na genitália, enquanto que os amarelos o contrário, assim, praticamente assexualizado e de pinto pequeno. O negro é selvagem e nervoso, raivoso, né? E o branco é zen, né? Tira. Tudo isso é uma falácia, tudo isso são só estereótipos. Até eu comento sobre o mito da minoria modelo na fala que eu fiz no TEDx, o quanto isso acaba perpetuando esses preconceitos, esses estereótipos. Então, a discussão de masculinidades amarelas, a gente não tinha a menor ideia se ia ser realmente rico, e foi. E se encerrou uma primeira temporada de 11 encontros, e foi sensacional. Assim. Óbvio que muitas questões eram questões de masculinidades, mas a gente percebia em todos os encontros particularidades dos homens amarelos aparecendo ali, permeadas com as questões de masculinidades como um todo. Assim. Mas existe uma diferença absurda de likes que o homem amarelo recebe em relação a homens brancos em aplicativos de encontro. Acho que o Tinder abriu uma estatística uma vez. Assim, é absurda, sabe? Tipo, 10 vezes mais. O homem amarelo recebe 10 vezes menos likes do que um homem branco, né, do mesmo universo de mulheres num aplicativo desses de relacionamento. Tem consequências práticas. Apesar de eu ser uma pessoa introspectiva, eu não sou tímido. Me viro bem socialmente, assim, sabe? Então, assim, né, durante anos me chamaram de uma expressão que no começo eu ria e hoje eu vejo como duplamente xenofóbica, que é japonês do Paraguai. Então você é o japonês do Paraguai. Então você ofende já 2 povos de uma vez, assim, né? O japonês e o paraguaio, assim, né? Pensa combo, já vem 2 em 1. Exatamente. Eu queria que você falasse em tópicos, em itens, as primeiras imagens que tiverem, ou os exemplos, ou os tipos de masculinidades brasileiras. Eu vou apanhar, mas assim, tem o gaúcho, o gaudério. Né? Acho que o gaudério é um estereótipo que é um arquétipo, sabe? Ele existe de verdade, andam em bandos e foram criados de um jeito muito parecido um com o outro, onde essa caixa do homem era muito levada a sério. E ainda é muito levada a sério em boa parte da região sul do Brasil. Assim. Em boa parte da região sul do Brasil, esse papo de discutir masculinidade é coisa de, como diria o analista de Bagé, mais um estereótipo lá do sul, é coisa de homem frouxo. Então acho que o Galdério é um. Tem o heterotop da Faria Lima, né? O cara da camisa azul com calça caque aí, sei lá. Mas assim, é o cara que não tá afim de abrir mão dos seus privilégios, não tá afim de enxergar seus privilégios enquanto homem e eventualmente branco e rico. Mas esse é um cara que tem muita voz na opinião pública, sabe? Então é um cara que a gente tem que conseguir alcançar de alguma forma, trazer para o nosso lado, ele, né, compreender os privilégios, tudo parte
da compreensão de privilégio. É sobre machismo, etc., mas assim, tem uma coisa de compreender a sua posição de privilégio que meio que dá um unlock em todo o resto, assim, sabe? Ajuda a dar um unlock em todo o resto, né? Tem uma frase do Michael Kimmel, né, que fala que o privilégio ele é uma coisa invisível para aqueles que os possuem, né, para aquele que possui os privilégios. Tem sempre uma primeira tarefa que é fazer a pessoa enxergar isso, né? Aí depois o resto parece que começa a vir mais naturalmente. Tá? Então o heterotópico da Faria Lima é o meu segundo espécime. O terceiro, de masculinidades, acho que é o próprio homem amarelo, né? Não vou falar do meu lugar de fala. Assim. Existe também, acho que o homem negro que não tem uma condição socioeconômica favorável e que, portanto, acaba tendo que fazer escolhas que ele gostaria de não ter que fazer, né? Mas eu vou falar mais do que eu conheço de perto, que é o homem amarelo, que vive esse mito da minoria modelo aí. Por que é relevante essa discussão? Porque também entre os amarelos é uma minoria aquele que enxerga o mito da minoria modelo, que enxerga o privilégio de ser amarelo, que enxerga que quando a gente perpetua o mito da minoria modelo, a gente está prejudicando, por exemplo, a luta dos negros. Porque, de qualquer forma, é uma identidade se sobrepondo a outras. Então, acho que esse é o estereótipo, é o homem amarelo que acredita no mito da minoria modelo. Sabe assim? Essa é a maioria dos homens amarelos. Assim, acredita que o japonês é esforçado, né, inteligente, consegue as coisas por mérito. Você nunca viu um mendigo japonês na rua, né? Sabe assim? São frases que você ouve assim, e fala, cara, é óbvio, assim, o amarelo nunca foi escravo aqui no Brasil, não sei se você sabe, tá? Eles vieram em condições difíceis e tal, mas não tem nem comparação. O porão onde a minha avó e o meu avô vieram no navio de imigrantes, era bom? Não era, mas não tem nem comparação com a condição de escravizado que os negros sofreram. Para de comparar, fazer, né, essa falsa simetria, sabe? Então é isso, acho que eu vou pontuar esse terceiro espécime. Nesse exercício está muito curioso, que em que todo mundo só detona as masculinidades. Tá bom. Tem boas. Homens trans. Quando eu me aproximei da comunidade de homens trans, e foi de um jeito muito rápido, na verdade, né? Por meio do Ariel, um homem trans que eu posso chamar de amigo, né? Não tem como não ter a consciência que eles têm. Não tem como não ter, porque o sofrimento que eles têm é gigantesco. Assim, é gigantesco. O homem trans ele é o mais mal visto, que tem mais dificuldade de se inserir socialmente, politicamente, profissionalmente. Né? Eles até brincam assim, simpatizar com o homem trans até que é fácil, difícil é dar um emprego para ele. Então eles têm problemas de saúde mental invariavelmente por causa dessa rejeição da sociedade, então eles acabam tentando mais suicídio, eles acabam conseguindo mais se suicidar, né? Eles têm talvez a maior expectativa de vida entre adultos brasileiros é o do homem trans, uma situação muito difícil, então por isso eles têm muita consciência de tudo, assim, sabe? Quando um homem trans abre a boca num grupo de sexualidade masculina misto, a roda de conversa para, sabe assim? Porque ele traz um ponto de vista que nenhum homem cisgênero é capaz de enxergar. Minha eterna admiração assim, por esse grupo aí. Então, para não deixar passar em branco aí um espécime positivo dos homens. Comuns, com o psicanalista e criador do podcast A Loucura Nossa de Cada Dia, Guilherme Fati. Guilherme, não dá pra gente falar sobre masculinidades e outros assuntos relacionados sem gerar incômodos e procurar informações para conseguir fazer o cruzamento de tantas camadas como raça, gênero, classe e tudo mais que vem aí. Pelo menos esse tem sido o nosso propósito aqui no Masculina, esse desafio monumental de tentar olhar as coisas de uma forma menos cheia de estereótipos, de rótulos, e a gente descobre que cada vez que sabe alguma coisa, sabe menos. Por isso que a gente mantém esse convidados aqui no Lugares Comuns. E aí no episódio 62, o empreendedor social e fundador da Fordério, Leandro Crespo Ziotto, a gente falou sobre branquitude e privilégios no quadro aspas, com o livro Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracistas, da Robin DiAngelo. E a gente está aqui no estúdio, né, 3 homens brancos gravando num país de maioria negra e parda. E aí eu queria saber de você se você vislumbra alguma saída
para que a masculinidade hegemônica possa abrir um pouco de espaço ou, enfim, começar a ter a percepção de que qualquer movimento, por mínimo que seja, dos seus privilégios, e como é que faz para que essa masculinidade específica, que é a hegemônica, que detém o poder, o lugar de decisão, para que outras e outros e outras participem de um contexto de decisão, possam perceber que o racismo está na base da desigualdade das nossas relações, das mais íntimas até as maiores, como a gente vê no nosso país. Paulo, eu diria que nós, homens brancos, heterossexuais, se é que é possível nomear com essa consistência toda, sem nem... Porque entre nós, homens brancos, héteros, tem a nossa subdivisão sintomática e singular de cada um. Mas se a gente for fazer uma universal, e existe, porque existe essa desigualdade estruturada ainda, a gente fala tanto em lugar de fala, né? Cada um fala a partir do seu lugar de fala, que a gente talvez seja interessante fazer um exercício, nós homens brancos privilegiados, de lugar de escutar um pouco, mas escutar de maneira autêntica para poder estar advertido dos pequenos racismos, dos pequenos absurdos que a gente opera, às vezes, sem saber que está fazendo. Quanto mais advertido a gente tiver, isso não apenas em relação à desigualdade, ao racismo, mas em qualquer tipo de desigualdade onde a existência do outro está ameaçada, passa por um exercício de escuta e de estar advertido dos pequenos absurdos. Porque, claro, a questão, quando você traz ela para uma questão como a escravidão, uma coisa absolutamente brutal, né? Fica mais fácil. O problema é quando você vai fragmentando isso e aí ainda se sustenta esse discurso quando ele está numa piada, num jeito de falar, num jeito de existir, num jeito de não reconhecer o outro. Então acho que precisa de uma escuta de todos. Isso vale para essas questões, não apenas o racismo, como que a gente vai lidar com a diversidade de outras maneiras, né? Com as diversidades e com a diferença. O que existe para a psicanálise, diga-se de passagem, aí a gente vai entrar numa outra discussão, é a raiz hétero, a raiz da palavra aqui, isso foi erroneamente apropriado e virou um adjetivo, é uma relação heterossexual, como se a relação hétero fosse entre um homem e uma mulher. Para a psicanálise, hétero, vamos trabalhar a raiz, né? É a diferença. E a diferença tem que estar estabelecida e respeitada entre um homem e uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, 3 homens e uma mulher, não importa que tipo de relação seja, qual é a cor da pele, qual é a sua classe social, que país você nasceu. Se a diferença não for respeitada, não existe heteridade. Acho que essa é a raiz que a gente tem que buscar. Porque é possível estar numa relação dita heterossexual entre um homem e uma mulher, e eu escuto isso diariamente, onde a diferença não está dada, não está respeitada e não existe. São 2 pessoas se relacionando consigo mesmas. Então eu iria um pouco por aí, para a raiz, para a heteridade. E a partir daí a gente começa a enxergar o outro e respeitar as diferenças. Acho que, infelizmente, acho que a gente está há séculos ainda disso, gente. No Brasil, eu não acho que eu vou estar vivo para ver essa mudança, né? E mais um adendo, eu não acho que eu vou estar vivo sendo branco, heterossexual e privilegiado, né? Quer dizer, porque um homem, por que eu estou dizendo isso? Porque um homem negro de mais ou menos da minha idade, que vive na periferia ou não, ele é assassinado, assim, numa desproporção absoluta. É a faixa mais assassinada que existe no Brasil.
Depois das mulheres trans, né? Que também é recordista há 13 anos. Tem uma coisa aí que eu tenho aprendido agora, depois de muito tempo. Eu que sou machista, racista e homofóbico, entre outros pacotes aí, né, introjetados. Aqui no Masculina, durante 3 temporadas, a gente falava sobre racismo, achando que era um posicionamento político. Só que na hora que você muda para branquitude, já fica mais incômodo, porque eu te acusar de racismo, você fala, eu não sou, porque a imagem que tem é de eu não escravizo alguém, não acorrento ninguém. Não, mas tá, olha no seu trabalho, nas suas possibilidades de escolha, faz o teste do pescoço, né? Olha o seu entorno. Quando você fala de branquitude, dói. Primeiro, ela é nominada como raça, branco é raça, porque a gente não pressupõe nem é educado para entender esse lugar de que branco é uma raça também, e que tem suas especificidades, e que, para início de conversa, quem inventou raça, o conceito de raça, foram os brancos, né? Então a gente começa a entrar num buraco aí. Exato. Que a primeira coisa que a gente não faz é não escutar. Não quero ser taxado nesse lugar. Então, enquanto for assim, se não tiver o lugar de escuta, não tem mudança possível. Escuta, galera. Vamos escutar, gente. É duro, é difícil. Lugar de escuta. É difícil. E os homens, então, gente do céu, exercício nulo nessa área. Eu espero que esse patriarcado... Eu quero acreditar que está morto, mas é um trem fantasma, porque ele está morto, mas até o corpo se decompor vai demorar alguns anos. Isso, infelizmente, não acontece com a velocidade que a gente gostaria que acontecesse. Mas, assim, não está funcionando para quem, teoricamente, estaria se beneficiando disso. Não tá bom para ninguém. Não tá bom. Não está bom. Não está. Para você que ouviu o episódio anterior e nos acompanha há 4 temporadas, com essa série especial, celebramos a nossa jornada. Essa é uma forma que encontramos de nos despedir desse espaço tão especial que nos ensinou e criou tantas conexões afetivas e carinhosas. Esperamos que essa pausa seja apenas um até logo, para que possamos ter melhores condições para levar esse espaço adiante num futuro próximo. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Márcia Brandão e Guilherme Fati, e a todos que disponibilizaram seu tempo para compartilhar suas vivências nos episódios e quadro Lugares Comuns ao longo de toda a nossa jornada. Para quem nem imaginava chegar ao 10º episódio, olhar esse rico panorama de mais de 70 conversas nos deu e dá uma sensação de que chegamos bem próximos do nosso propósito aqui. Agradeço a você que nos acompanhou, mandou mensagens, sugeriu convidados, enviou perguntas, comentou cada episódio e colaborou por meio da nossa campanha de financiamento coletivo ou ouvindo os episódios no Orelo a manter esse espaço. E em especial, eu dedico essa série e agradeço aos meus parceiros e parceiras que desde o início encararam essa jornada dedicando seu talento, tempo e, sobretudo, seu afeto e companhia para que hoje o Masculino ocupasse um lugar na vida de muita gente. Conrado Góes, Laura Santos, Vitor Vieira, Soraya Azevedo e Luísa Guimarães, pode ter certeza que seguimos juntos na vida, sempre criando novas histórias para reinventar o mundo. Muito obrigado de verdade. Tenho certeza que cada conversa nos trouxe e vai continuar trazendo muitos aprendizados e renovar a nossa esperança de que juntos podemos mudar ao menos um pouco o nosso entorno por meio de nossa micro-revolução afetiva. Então, continue conferindo as dezenas de encontros incríveis que tivemos aqui pelo nosso site, almasculina.com.br. Lá você encontra todos os episódios na íntegra, além da transcrição do Aspas, Lugares Comuns e as dicas do Escuta Aqui. E também nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram @almasculina e no nosso canal do YouTube, que traz as gravações ao vivo das conversas e os vídeos do Lugares Comuns e Aspas. O Almasculina é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem @conza01,
Vitor Vieira nas artes e fotos, @Vitor Vieira Fotografia, Glaura Santos, @Glaura Santos e Soraya Azevedo, @Alves de Azevedo Soraya na colaboração, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado por todo o carinho, cuide-se e até o próximo encontro.